Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do site www.dicarj.com. Nesse vídeo eu irei demonstrar alguns testes de velocidade do GoFlex Home da Seagate. No próximo vídeo eu já faço um comparativo em termos de velocidade entre o GoFlex Home da Seagate e o DNS 320L da D-Link. São dois storages de baixo custo. O GoFlex Home da Seagate, como eu vou mostrar para vocês agora, eu já posso antecipar que ele já tem mais características de HD externo do que um storage, em princípio. Mas ele tem algumas funcionalidades que são bacanas, então eu vou mostrar para vocês agora, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer, pessoal? Vou abrir aqui meu GoFlex Home. Ele está com um IP fixo. Eu fixei ele com o IP 192.168.1.18. E aí quando eu abro esse storage, você já vê aqui algumas pastas específicas que ele já cria essas pastas. Que seria a pasta do armazenamento externo, que você pode conectar, ele vem com uma porta USB e você pode conectar um HD e aí você pode ter acesso também por aqui. Você tem o GoFlex Home Backup, que ele é uma ferramenta que ele já vai copiar para cá uma pasta, ele cria uma pasta específica de backup e aí você consegue backupear tudo para essa determinada pasta. Você tem o GoFlex Home Personal, que também é uma outra pasta que você pode colocar seus arquivos pessoais, e você tem o Public, que você quer normalmente compartilhar esses arquivos com outras pessoas. Então você coloca aqui no Public, que também é bem interessante. Obviamente que o ideal é você ter acesso direto por ele, para que você tenha acesso às preferências, e é isso que eu vou falar para vocês. A parte básica de partilha e Seagate Share é muito básico, então qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de rede, ela já vai pegar. A minha intenção não é mostrar a parte básica, e sim focar nas características, principalmente na placa de rede Gigabit, que esse equipamento possui, e mostrar para vocês algumas características de preferências. Aqui em preferências, pessoal, a gente tem primeiro, obviamente, você já pode observar ao fundo um menu muito simples, sem muitas funções. O Seagate Share, por isso que eu comparo ele muito a um HD externo. Porque você com HD externo na sua rede, que esteja conectado a um roteador, hoje em dia a maioria dos roteadores já oferece até o USB 3.0 e aí você já te oferece uma forma de armazenamento externo, você também já consegue mapear essa unidade e também distribuir na sua rede local. Enfim, você consegue fazer mapeamento dessa unidade nas máquinas e com isso você também já consegue esta função de storage através de um roteador que tem uma porta USB. Então, o que é interessante, pessoal, é mostrar para vocês focar na parte realmente que um administrador de rede pode utilizar. Aqui em preferências do usuário, você pode ver que nós temos aqui o usuário. Enfim, aí você já tem algumas características aqui do seu usuário, ou seja, realmente quem vai utilizar este equipamento. Você pode trocar a senha desse usuário. Você tem a parte aqui de preferências do servidor. Já em preferências do servidor, você pode compartilhar, ou seja, ativar o compartilhamento de rede para os arquivos privados. Obviamente você quer, então isso é interessante você manter ativado. E o nome do grupo de trabalho. Muitos administradores de rede ficam pensando que só porque o equipamento ele trabalha em grupo de trabalho, ele não é lido em domínio. Isso é um erro muito comum, pessoal, de que você, muitas das vezes, ele não loga em domínio. Ele não precisa logar em domínio para que você consiga utilizá-lo como storage numa rede de domínio. Você pode até inclusive mapear via GPO, enfim, você pode apontar, você pode direcionar. Em vídeo futuro eu vou mostrar para vocês também como a gente salva, por exemplo, máquinas virtuais direto no storage ou salva arquivos de máquinas virtuais direto no storage. Eu também vou mostrar para vocês em vídeo futuro. Você tem a opção de configuração de roteador UPnP. É sempre interessante deixar ativado, porque senão ele tem perda de velocidade, ok? Inclusive ele informa aqui, ó, que ele mostra que o Flex Home ele vai diminuir o desempenho se você deixar o UPnP desativado. Minha intenção não é falar sobre o UPnP, quem quiser dar uma pesquisada a mais, pessoal. A respeito de notificação, é interessante que esse storage ele envia uma notificação direto para o seu e-mail, caso ele aconteça algum erro, um aviso, ou ele seja necessário uma atualização, ele te envia para te informar que ele vai fazer isso, até porque ele é um equipamento que normalmente fica ligado 24 horas por dia, é o famoso 24/7, pessoal. A parte de serviço de rede disponível, você tem o acesso FTP via rede local ou também via FTP via internet, e aí obviamente você vai ter que fixar, você vai ter que fixar esse endereço, o seu endereço IP para acesso externo e também apontar no seu roteador este endereço IP
fixo, que no meu caso é um 92.68.1.18, para que ele possa redirecionar para todas as chamadas FTP direto para esse endereço, pessoal. Em ligação LAN, aqui eu considero a parte principal e a parte que realmente em todos os storages de hoje você já consegue encontrar esse tipo de configuração, que é uma configuração de IP fixo ou IP dinâmico. A parte de IP, obtendo o IP automaticamente, é o famoso IP dinâmico, ou seja, ele pegaria já o IP, a próxima linha de IP disponível e já fixaria para ele. Isso daí, o que acontece? Por que isso é tão ruim, pessoal? Porque na hora que você vai mapear via GPO ou você vai fazer um mapeamento ainda que local, ele mapeia pelo IP que está na máquina. E se de repente esse equipamento desligar, ou imagina que sua rede elétrica caia, você não tenha, enfim, nenhuma forma adicional para segurar essa energia, você vai perder esse IP. Quando ligar novamente esse equipamento, o seu IP ele vai ganhar um novo IP. Com isso, você perdeu o seu compartilhamento. Então, pessoal, é interessante você fixar o IP dos seus storages na sua rede para que você possa ter sempre para que ele sempre receba o mesmo IP do roteador. Você pode fazer isso por aqui e também apontar pelo roteador, ou você pode apontar pelo roteador pelo MAC, você segura no MAC do roteador e aí automaticamente você colocando aqui um SIM para ele obter um IP automaticamente, ele vai buscar no roteador a configuração e já vai ganhar também sempre aquele mesmo IP. Então você pode configurar por aqui ou pelo roteador. Fiquem à vontade, pessoal. A respeito, uma coisa bem bacana que tem nesse storage é que ele te permite que você faça a atualização de data e hora por um servidor na internet. Então assim, eu posso definir aqui os servidores e aí ele já começa a fazer essa atualização de data e hora. A respeito de acesso remoto, pessoal, com isso você consegue acessar também remotamente de qualquer lugar do planeta, pessoal. Ou seja, através da internet, você só precisa indicar um nome do seu GoFlex Home e aí sim, ele vai te identificar, você consegue acessar direto da página da Seagate, você também consegue entrar, é bem fácil, é bem interessante. A parte de administração, você pode adicionar qualquer usuário, e aí você pode definir se ele vai ter acesso ou não como um administrador, ou também autorizar o acesso dele para as pastas da família. Isso em Seagate Share você vai perceber o que eu estou falando. Em parte da família é uma coisa muito básica. Você pode editar os usuários e aí você pode editar todos os seus usuários que você já criou ou compartilhou. Você pode encerrar e aí você pode desligar esse storage ou reiniciar o storage. Você pode fazer uma atualização. Desde que eu adquiri esse storage, já tem 3 anos, ele até hoje nunca sofreu nenhum tipo de atualização. É uma outra coisa que eu também acho um pouco chato desse storage. Ele não teve uma atualização, ele não teve enfim, ele manteve o mesmo padrão, o mesmo menu. Isso daí é um pouco chato para quando você... a gente sabe que as exigências de mercado são altas, você quer acompanhar essas exigências, você quer trabalhar, por exemplo, ter algumas funções que nesse storage você não tem. Por isso que eu considero ele muito, muito, muito parecido com um HD externo, com as funcionalidades de um HD externo, é claro, sem o aspecto de que você pode fixar esse acesso, ok? Enfim, você tem a parte aqui de subscrição, você tem a parte de backup, e aí você pode ativar essa funcionalidade de backup, colocar uma senha específica, ele vai copiar os seus arquivos para aquela pasta backup. Em dispositivo de armazenamento, pessoal, é o nosso HD, e aqui entra uma super dica para vocês. Muitas pessoas, inclusive eu mesmo na época que adquiri o meu primeiro storage, eu fiquei na dúvida em termos de teste de velocidade se eu incluía um HD SSD, um HD de 7200 ou um HD inclusive de notebook. Até porque você pode observar aqui, pessoal, vou minimizar, que ele é exatamente desta forma aqui, o Seagate Share. Ele vem aqui com essa basezinha, essa parte de cima que você sai, você pode desmontar essa parte daqui de dentro e você pode colocar qualquer outro HD aqui. No meu caso eu coloquei um HD de notebook de 5.400 rotações por minuto. Eu observei e eu realizei esses testes e percebi que esse HD você independe, porque a placa de rede ela é gigabit. Se você já utiliza uma rede gigabit, você já viu que eu realizei em vídeos anteriores, eu realizei testes em rede gigabit, você sabe como funciona uma transferência de placa de rede e o máximo que ela atinge. Por exemplo, de um computador, de uma placa de rede de um computador para uma outra placa de rede de computador, passando por uma estrutura gigabit,
você consegue atingir 114 megas por segundo. É a velocidade máxima giga, ok? É o máximo que você atinge. Porém, os storages, pessoal, ainda não atingiram esse patamar, principalmente os storages de baixo custo. São esses dois storages que eu estou apresentando para vocês. Vou mostrar na prática que eles não conseguem atingir essa velocidade inteira. Ou seja, um HD de 5.400 rotações por minuto, ele consegue atingir a velocidade máxima que esses dois storages aqui permitem. Então, já é o suficiente, você já pode colocar um HD de notebook aqui. O bacana disso, você vai ganhar em algumas características, você colocando esse HD de notebook, se comparado a um HD maior, em termos de temperatura, enfim, você vai ganhar em muitos aspectos, energia, economizar energia, do que você mantendo um HD de 7.200 rotações por minuto. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos realmente agora ao teste principal, que é o teste que eu acredito que a maioria dos administradores de rede querem ver, que é o teste de transferência de arquivos. Vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Vou abrir aqui a pasta aqui no meu GoFlex Home Public, lembrando que eu já me loguei, já estou com a minha senha logada, enfim, toda aquela parte de senha, que é uma parte bem básica, e eu estou com um arquivo chamado aqui EP09 de 788 megas. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou copiar para a minha área de trabalho esse arquivo. Você observa que ele mantém uma taxa de 56, 51, enfim, ele acaba variando bastante, mas mantém ali os 50 megas por segundo de cópia. Você pode observar que é uma boa taxa se comparado a uma rede comum, é uma excelente taxa, uma rede megabit. Agora, quando você compara uma rede gigabit e sabe que ela pode lhe render 114 megas por segundo, você sabe que a cópia foi relativamente devagar, pessoal. Então, óbvio que quando você imagina uma rede desse nível, eu vou, por exemplo, agora fazer o oposto. Eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar de teste. Vou entrar nessa pasta e agora vou fazer o oposto. Vou vir e vou copiar esse arquivo para cá e você vai perceber que ele já desce sensivelmente a velocidade, pessoal. Ou seja, a sua velocidade de download do seu arquivo, do seu storage para sua máquina, beirou uma média de 56 megas por segundo, enquanto uma taxa de cópia de um arquivo do seu computador para a rede, mesmo ela sendo giga, já caiu sensivelmente, já foi para 26, 27 megas por segundo de pico, pessoal. Então é muito pouco. Você analisando dessa forma, você vê que realmente é muito pouco. A taxa de transferência ficou bem baixa para uma rede gigabit. Se comparado a uma rede megabit, que o máximo era 11 megas por segundo, está excelente. Para uma rede giga, está muito pouco, pessoal. Então, assim, em termos de teste, em termos de velocidade, no próximo vídeo eu já vou comparar estes dois storages e aí você, administrador de rede ou que quer ter seu storage, você pode tirar suas próprias conclusões, ok? Agora, em termos de valor e em termos de confiabilidade de marca, em termos de praticidade, eu indico os dois storages, são muito bons. Obviamente que no próximo teste de velocidade você já vai conseguir definir qual que você, enfim, pode acabar se decidindo. Obviamente que o storage da D-Link, o DNS320L em específico, ele já é um storage mais robusto, mas ele também tem algumas características bem básicas, então eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço!